Bom, bom dia a todos. Eu sou Vera Trevisan. Eu sou do programa de psicologia, de pós-graduação em psicologia da PUC de Campinas, que é um programa que já tem 45 anos, e eu há 10 anos. Um programa que tem uma história bastante voltada à psicanálise, à comportamental, e eu estou há mais de 10 anos lá, tentando impingir outros rumos lá para o programa. Eu vou falar bem rapidamente de onde é que eu parto, até porque, como disse Bader, né, eu fiz uma proposta da gente usar, criar, adentrar, olhar para o território da escola pública, né? Escola pública estadual, de ensino fundamental 2 e ensino médio, né? Um segmento que tem sido muito pouco cuidado pela psicologia, muito pouco olhado, né? Trabalhado muito em cima de categorias. Então, eu vou falar um pouquinho desse cenário para defender até essa ideia de criar esse território e poder participar desse núcleo que é um desejo grande meu, do Nexim. Eu sou formadora e pesquisadora da área de psicologia escolar, pensando que, como cenário em que eu atuo, uma psicologia escolar crítica que se sustenta teórica e metodologicamente na psicologia sociohistórica, trabalhando com as ideias, com os conceitos de imaginação, emoção, funções psicológicas superiores, consciência, psicologia da arte. O cenário em que eu atuo são escolas públicas, municipais e estaduais, da periferia de Campinas e de outras cidades do interior de São Paulo. Eu moro em São Paulo e trabalho em Campinas. E eu trabalho com o que eu chamo de pesquisa e intervenção, sustentada nos princípios metodológicos do Vygotsky e na psicologia da arte. Há muito tempo eu trabalho com arte em diversos cenários e contextos, acreditando que é uma produção cultural e, portanto, deve ser acessada por todas as pessoas, né? E que ela tem um potencial para promover a imersão do sensível, das expressões, para dar voz aos sujeitos e às pessoas. Isso me faz me envolver com estudos para além da psicologia, não é? Então, da filosofia da arte, de artistas, enfim. Eu, atualmente, vou cortar, e depois a gente até pode conversar sobre outras experiências, mas, atualmente, eu desenvolvo um projeto que é a psicologia no enfrentamento da indiferença na escola, práticas interventivas mediadas pela arte, numa escola pública estadual com 1.300 alunos, trabalhando com 7 turmas do ensino médio, sendo 5 turmas do noturno e 2 turmas do diurno, com uma turma do 6º ano e uma turma do 7º ano. Então, envolvendo cerca de 220 estudantes e trabalhando com todos os professores da escola nas reuniões de ATPCs e com os gestores, que envolve direção, vice-direção e orientadores pedagógicos. A ideia é que a gente possa ter uma visão de totalidade desse cenário, que a gente possa olhar as relações como um todo e não ficar só com a perspectiva do aluno, ou só com a perspectiva do professor, ou só com a perspectiva do gestor. Como que a gente faz isso? Eu tenho orientandos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, a gente se divide no trabalho com esses grupos. Os encontros com os alunos são semanais, com os professores quinzenais e com os gestores também quinzenais. Como que a gente faz isso? Nós partimos da demanda da escola,
que nos coloca as dificuldades, que entendem que o psicólogo poderia contribuir. Desenvolvemos um projeto de intervenção e vamos trabalhando, e do que nós vamos vivendo, a pesquisa vai sendo gerada, e, conforme a gente vai avançando na compreensão, novas intervenções são desenvolvidas. Portanto, a gente fica na escola. A gente não vai lá, faz a pesquisa, faz a entrevista e vai embora. A gente fica. Os alunos que terminam suas pesquisas saem e outros alunos entram. E, atualmente, pela primeira vez, eu estou fazendo um trabalho de acompanhar a turma. Nós trabalhamos ano passado com o primeiro ano do ensino médio, esse ano estamos com o segundo, e, no próximo ano, estamos com o terceiro. O que nós queremos? Nós queremos olhar a potência da arte na promoção da imaginação, da construção de devires e de horizontes, de perspectivas de futuro para os estudantes da escola pública de periferia de grandes municípios, né? Visto que as escolas de pequenos municípios menores, elas têm outras características. Eu vou, em função até do tempo aqui, eu vou cortar o que eu tinha planejado e, ao invés, estou fazendo uma opção. Ao invés de trabalhar com os conceitos, de trabalhar aqui, não é, com imaginação, que está envolvida, com emoção, com estética, que eu acho que a Kátia, que está aqui, né, ontem, já apresentou aqui e tem uma experiência muito maior que a minha. Eu vou contar para vocês uma experiência, porque eu vou contar para vocês uma experiência, porque eu acho que tem tudo a ver com a ideia de como é que a gente produz potência. Como é que a gente consegue uma ação, né, que mobilize outras ações e, sobretudo, desses estudantes, né? Um trabalho, nós trabalhamos com várias linguagens e as obras de arte, as artes visuais é uma delas, não é? Mas também trabalhamos com música, com filmes. E um dos trabalhos desenvolvidos foi com fotografias, reproduções de fotografias, de vários projetos do Sebastião Salgado, desde os projetos trabalhando com temáticas mais dramáticas, no sentido do sofrimento ético-político, não é? Da luta pela terra, das imigrações, até as imagens de um dos últimos projetos dele, que é o Gênesis, em que ele vai se voltar para a vida, então, a potência, né? Caminhando, portanto, né, das paixões tristes, digamos assim, para as paixões alegres, né, na leitura das fotografias. Junto com isso, também o documentário Sal da Terra, em que ele conta a história dele e a trajetória dele, como ele virou fotógrafo e no desenvolvimento desse projeto. Depois dessa apreciação e da discussão com os alunos, os estudantes produziram um texto. E eu trouxe aqui um texto que eu vou ler para vocês. Ouvi gritos de gente desesperada, implorando pela vida. Ouvi choros escandalosos de crianças inocentes vendo seus pais sendo mortos. Olhei a câmera e pensei que tudo que eu tinha estava ali. Tudo que eu podia fazer por aquela atrocidade estava ali, a um clique de distância. A distância entre a vida e a morte estava a 1 segundo, no clique do botão e no desbanhar da espada.
Senti o frio abraço da morte em meu corpo pálido, causado pelo medo. Senti o sangue saindo pelas minhas vísceras. Tive medo. Medo de morrer sem ter feito o suficiente. Vi a luta de animais da mesma espécie, a humana, a minha espécie. Todo aquele holocausto estava vivo em mim. Passei por terrores noturnos, pensei no rio de sangue no chão e o cheiro do massacre a inocentes, com gosto de egoísmo humano pelo poder na porta de meu alojamento. E tudo que eu tinha era uma fria câmera. Achei que morreria, mas superei um holocausto insuportável. Eu sobrevivi ao medo e estou aqui, mais triste, porém mais forte. Mariane, 15 anos, segundo ano do ensino médio noturno. A proposta é que eles se colocassem no lugar do fotógrafo, para escrever. A estética acessada pela fotografia é a estética da vida. Vida vivida por seres humanos nossos semelhantes. Será? Em nossa experiência nas intervenções com leitura de imagens, a fotografia, justamente por esta característica, produz grande impacto nos sujeitos que se empreendem na apreciação, revelando a psicologia que a arte tem em seu potencial para tocar os afetos, desencadear emoções e reflexões. Será que o retrato pode mesmo refletir o apreciador? Que reflexos de Mariane teriam sido projetados nas fotografias de imigrantes deslocando-se, de massacres em Ruanda, de trabalhadores nordestinos em luta pela terra, de bebês abandonados em São Paulo, da miséria humana em lugares distantes, mas humanos, da nossa espécie, de animais, de paisagens belíssimas que inspiram a vida? Serão reflexos ou refração? Será espelho ou prisma, enquanto modo singular de se relacionar com o mundo? O Albert Mangel, um ensaísta e romancista argentino radicado no Canadá, diz que o público não especializado tem o direito de acessar a arte e ler imagens como quem lê palavras. Ele diz: cada obra de arte se expande mediante incontáveis camadas de leituras, e cada leitor remove essas camadas a fim de ter acesso à obra nos termos do próprio leitor. Parece inegável a dimensão dialética contida na estética da obra de arte. Parece ter sido esse movimento que Mariane faz, das imagens para a palavra, mobilizada pela estética própria da fotografia, produz um texto crítico, cuja emoção está no centro, expressa pela indignação em relação às cenas acessadas. As realidades, ainda que distantes, que não fazem parte da experiência de Mariane, são vividas com emoções reais. Eis uma das dimensões da imaginação e seu enlace emocional, como bem define Bado. As palavras produzidas por Mariane, articuladas em um texto com contornos poéticos, cria outras imagens em nós, apreciadores de seu texto. No meu caso, a imagem de um jovem, com grande potencial para superar a desigualdade que caracteriza suas condições de vida. A imagem de uma escola que pode se constituir como situação social de desenvolvimento e promover consciência, enquanto novos modos de pensar e agir. Uma escola capaz de produzir devires para além dos horizontes já desenhados e mesmo tramados para o jovem de escola pública noturna de periferia das grandes cidades. Há um aspecto da atividade de intervenção que potencializou a imaginação de Maria e seu processo de criação do texto. A proposta de colocar-se no lugar do fotógrafo, de imaginar-se naquele cenário fazendo as fotos. Características singulares, em sua experiência, Maria incorpora o personagem
e então exercita um olhar, uma relação, um ponto de vista, uma emoção até então impensada, não imaginada. De Maria, removê-las. De minha parte, constato que, como grande apreciadora do artista, nunca me coloquei em seu lugar, me imaginando na cena, os seus conflitos. Passei ao largo do sujeito fotógrafo, consumi. Sentar sobre uma meia esfera do mundo. À frente, um grande espelho como para o cama, saia do mundo, do muro, saia do mundo. Você é um universo em constante expansão. Você é capitão desse barco. Navegue os 7 mares, descubra o 8º, leia um livro sobre vaidade, dance sobre as estrelas, vá à 2ª dimensão. Você tem o mundo em suas mãos. E ela assina, Senhorita Souza. Parece possível afirmar, né, a partir do movimento de Mariane, na apreciação das obras e na produção de um desenho história, o que diz John Keats, poeta inglês: o que a imaginação capta como beleza deve ser verdade, tenha ou não existido antes. A reflexão crítica revestida de desesperança e certo pessimismo em relação a um homem preso no presente, vítima de suas próprias artimanhas, agora dá lugar à fantasia, ao sonho, à esperança, à liberdade. Possibilidades de recuperar a humanidade. A imaginação e a fantasia ganham outra dimensão. E, novamente, as camadas das obras se adensam, condensam, estão prenhes de significação. Me pergunto, o que há na singularidade de Mariane, sujeito, ator e autor, capaz de mobilizar tantas ideias geniais a partir da apreciação de materialidades artísticas? Projetar-se no espelho em direção a outro mundo, outra dimensão, assumindo sua identidade, a senhorita Souza. Parece que a estética surrealista é poderosa na produção da fantasia. Acho que dá para a gente, né, pensar que a arte ela é potente na promoção da imaginação. Né? Porque o que é uma obra de arte, senão a transformação da ideia do artista em uma forma de apresentação que visa tocar os afetos? É a imaginação do artista que está na base de sua produção, ao transformar elementos de sua realidade externa ou interna, experienciada ou imaginada, e expressá-los, conformando-os a determinada linguagem que domina pintura, poesia, música, fotografia. O caráter aberto e sensível de produções dessa natureza, ou seja, sua estética,
também favorece a imaginação e a criatividade dos sujeitos que com elas interagem pelo caráter de mediação que assumem. O Vygotsky fala em fantasia, por vezes, utilizada como sinônimo de imaginação, e do seu potencial para aprisionar ou libertar o sujeito de suas condições reais de vida. A dimensão da fantasia que liberta pode ser pensada na relação com a arte. Se nos voltarmos para o caráter estético e semântico que a caracterizam. Quantas vezes nos afastamos da realidade e ficamos imersos na trama de um romance ou ficção que estamos lendo? Ou nos pegamos chorando, afetados por uma música cuja melodia e letra nos penetram os sentidos sem pedir licença? Ou ainda quando nos damos conta de que não sentimos o tempo passar, de que a tarde se transformou em noite, enquanto sofríamos com o herói do filme no cinema, ou liberávamos a raiva mediados pela estética e conteúdo dos personagens malvados. Falando sobre a psicologia da arte, Vygotsky chama a atenção para o caráter dialético da obra artística, que conteria em si a contradição, responsável por nos confrontar com os nossos sentimentos opostos, agilizar nossa imaginação, elaborar nossas emoções, no movimento de atribuir novos significados e sentidos ao experimentado, formando novas relações e desenvolvendo novos modos de nos relacionarmos com a realidade. Essa contradição emana da vivência a um só tempo, do bem e do mal, do certo e do errado, do passado e do futuro, ou seja, unidades de contrários que não podem ser acessados ao mesmo tempo na realidade, mas que a ficção, a arte, materializa pela via da imaginação. Essa acepção permite pensar na arte como materialidade que promove o desenvolvimento pela mediação estética e semântica, dimensões potencializadoras de novos nexos entre as funções psicológicas superiores. Para concluir, eu vou citar um trecho que o Yves Clos escreve num belo artigo que ele está falando sobre as relações, da consciência sobre relação. Longe de apenas simular para o sujeito o campo de batalha onde podem se travar hoje as velhas guerras do passado, o sentimento vivido dentro da experiência artística nos permite imaginar também o que poderíamos vir a ser. E essa outra simulação desloca para o futuro as fontes da catarse, organizando sua migração funcional. É uma maneira nova de viver nossas antigas emoções. Elas se tornam, no mesmo momento, recursos para sustentar esse engajamento de si em um devir. A atividade artística, para Vygotsky, sustenta essa demanda com relação ao futuro, que não consegue se realizar, mas que, em consequência, leva a nossa vida além dela mesma. A arte dá forma ao inacabado. É isso que explica a poderosa atração que exerce sobre nós, trazendo o risco até, poderíamos acrescentar, de nos fazer existir por procuração, de nos permitir viver acima de nossos meios, psicologicamente a crédito. A arte promove mediações, agora sou eu, né? A arte promove mediações estéticas que mudam a relação do sujeito com o meio, justamente por possibilitar de viver para além da sua condição atual. Talvez por isso nos sintamos tão atraídos pelas artes. É nesse sentido que eu defendo que podemos falar em uma psicologia da arte. Podemos ver a Dani? Fala aí, Farinha, pode falar. Dani Dalaló,
professora, pelo problema aqui, mas a gente teve um problema no cabo da gravação, gente. De coração, peço desculpas, viu? Aproveita as desculpas, porque a gente não está nem apresentando os membros da banca. Começamos a correr e não tem uma. A gente se apresenta. Ela se apresentou. Sim, não, mas eu gostaria de estar agradecendo e apresentando. Vocês honraram muito a tua presença. Vamos fazer. Isso. Dani, está ouvindo a gente bem? Eu tô, vocês estão. Como tá, pessoal, ali para vocês? Fala de novo, Danizinha. Cante aí, cante. Oi? Vocês estão bom. Tá aqui. Não entendi. Como é que tá? Não é meu agora. Não, postou e não é isso. Mateus, segundo Jesus Cristo. Não, deixa um só correndo ali. Tá em linha, cara. Não, tá bem. Fala agora, Dani. Fala de novo. Oi, estão me ouvindo? Aí você mexe aqui no. Então, mas quando ele chega muito no Tem um alto. probleminha de conexão também, Dani. Se tu puder falar um pouquinho devagar, talvez Não é, acho que vai dar. Não é. Diminui. Vamos tentar, Tá bom. pessoal. Ele frita, mano. Quando chega no pico, ele frita. Melhorou agora? Agora tá perfeito. Cante Tá aí, vendo? cante. Olha lá o negócio. O problema é eu falar devagar. Cadê Bader? Eu tenho que olhar para Bader, senão eu fico nervosa. É porque assim, quando eu estou falando, eu fico olhando para ela, né? Aí se ela vai fazendo assim, eu sei que eu estou no caminho certo, entendeu? Ela vai fazendo assim. Tudo bem. Cadê Catita também, que eu não estou vendo? É outra também. Agora tá longe, filha. Agora eu não te vejo. Beijo para vocês. Muito bom estar aqui. É maravilhoso participar desse grupo. É uma pena não ter podido ir para ver vocês. Eu tive uma viagem a trabalho meio repentina agora. Fiquei fora 15 dias e não pude sair da universidade. Mas, enfim, vamos conversar um pouco. Estão conseguindo ouvir bem? Tá. No nosso último encontro, o ano passado, eu fiz uma comunicação sobre a negatividade da imaginação, né? E nós discutimos a dimensão negativa da atividade criadora, e eu botei esse negativo entre aspas, e chegamos até o problema do suicídio em Spinoza, né? Eu tinha preparado uma fala para esse encontro sobre a relação entre Vygotsky e Stanislavski e o conceito de Perejivane, que foi um trabalho que eu orientei com a minha aluna Raquel Capucci, de mestrado, que é uma psicóloga e uma atriz. O problema é que, há 3 dias atrás, quando eu fui relembrar a minha comunicação, que eu já havia preparado para hoje, eu fui sendo tomada por uma outra força e uma outra análise, e eu não vou falar sobre Vygotsky e Stanislavski. Deixo isso para um outro momento aí. Eu vou falar sobre os limites da imaginação hoje. E vou estar querendo propor para vocês um espaço de diálogo no sentido da gente tentar criar uma proposição mais profícua, se é que é possível a gente falar nesses termos, da relação entre a discussão sobre a imaginação no campo psicológico e a responsabilidade que essa temática tem na elaboração
articulada, dialogada com a teoria social. Essa é uma preocupação que eu e Bater temos tido. Ela me entregou um texto para eu trabalhar, eu estou trabalhando nesse texto, e essa articulação entre a psicologia e a contribuição e responsabilidade da psicologia na teoria social tem me impactado bastante desde quando nós nos encontramos no evento em Goiás da ANPEP, né, do nosso grupo da ANPEP. Então, eu organizei a minha fala em 3 momentos, vou tentar não atrapalhar muito o horário. No primeiro momento, eu vou tentar discutir um pouco o lugar da imaginação a partir de uma exegese que eu fiz num texto há uns 3 anos atrás. Depois, o problema da imaginação e da realidade e seus limites. E depois, a imaginação, os estudos em psicologia e a contribuição para a teoria social, limites e utopias. Então, ficam essas 3 partes para a gente pensar junto. Bom, o estudo da imaginação é um estudo que remonta à antiguidade clássica, todo mundo sabe disso. Platão e Aristóteles já tematizavam de formas divergentes o problema da ficção, né? E eu começo a minha fala com um texto de Johnson, do século XVII, que diz: as musas teceram no tear de Palas um manto solto e mutável, semelhante àquele com a qual a falsidade cativou seus admiradores. Com ele acometeram a verdade e deram-lhe o nome de ficção. Esse texto está no trabalho da Elise Dobransky, que é um trabalho de terror, mas que, na verdade, faz uma grande discussão sobre o problema da imaginação a partir de uma análise filosófica. Eu, então, pensando nessa questão da exegese, de fazer uma exegese de imaginação, decidi percorrer historicamente como que o conceito da imaginação foi sendo colocado e articulado ao problema no campo da filosofia e da arte, né? Então, o que a gente pode ver é que até o século XVIII, né, a imaginação ela vai ser vista em diferentes tensionamentos como lugar, nós já sabemos, do ilusório, da inverdade, né, do irreal, né? O Platão, por exemplo, dizia que nós não podíamos nos deixar levar pelas imagens fantásticas que eles chamavam de mimesis fantastique, né, que são as imagens fantásticas, as imagens que nos fazem nos perder da realidade, né? O Aristóteles vai questionar essa visão platônica e vai dizer que a arte, que não é importante só imitar, não basta, como diz Platão, a arte não deveria somente imitar o real, mas ao representar ou reapresentar o real, a arte promove um tipo de conhecimento, né? E isso só é possível por causa da imaginação, né? Essas ideias, né, sobre a imaginação, ilusório, fantasmagórico, essas ideias serão retomadas na Idade Média, né? E vão ser muito importantes para a arte renascentista, né? A arte renascentista ela é uma arte que vincula a percepção aos estádios de observação e representação do real. E é isso que o artista deve apreender. Então, o programa artístico renascentista ele é um programa determinado por uma ideia da imitação imediata da verdade, né? Então, por exemplo, nos textos que foram produzidos pelo Da Vinci, a técnica da pintura é uma técnica que deve ser descritiva do real, né? O objetivo do pintor, do artista, é estar conferindo à pintura uma realidade. E isso vai ser muito interessante com
a ideia que vai ser inaugurada pelos renascentistas de ponto de fuga, em que você vai ter a possibilidade de construção de várias imagens, uma dentro da outra, pelos avanços nos estudos da matemática. Então, a relação entre arte e conhecimento, matemática, arte e ciência, mesmo que a gente não entenda ainda na arte renascentista uma ciência que está colocada no século XVIII, o fato é que essa ideia da imaginação como a serviço da arte é uma proposta que está colocada na arte renascentista. O maneirismo e o barroco vai tentar rever um pouco essa discussão, eu não vou entrar aqui nos detalhes, depois eu apresento o texto onde isso está totalmente discutido, mas no século XVIII, eu estou passando aqui por Kant, por Hegel, mas porque não é o objetivo hoje da fala, mas no século XVIII, o problema da imaginação é um problema que coloca dois sujeitos de uma nova perspectiva. É o problema da genialidade e o problema da loucura. Então, os artistas, eles estão sempre nesse tensionamento porque eles são guiados por uma forte e impetuosa imaginação. Então, ou eles são gênios, ou eles são loucos. Então, é muito importante a gente levar em consideração que a construção da ideia, a construção conceitual da ideia de imaginação, ela é muito negativa, ela é secundarizada, ela precisa ser controlada, né? E só nós vamos ter somente um pensador, né, que vai tentar reverter essa ideia, que é o Baudelaire, né? Baudelaire, no Salão de Paris de 1859, ele vai escrever um texto que se chama A Rainha das Faculdades. E ele vai chamar a imaginação como a rainha, a grande faculdade mental, e que ela não é só restrita ao gênio dos loucos. Ela é uma condição humana. E ele vai dizer, eu vou trazer o texto aqui, claro, traduzido mal por mim, né? Que ela é a rainha das faculdades. Peraí, que eu estou lendo o texto e olhando para vocês. Ela é responsável pela atuação da imaginação dos soldados, dos artistas, no homem comum, né? Ela não está restrita ao artista, né? Então, nós chegamos no século XX com uma concepção de imaginação que vai tensionada para uma positividade. Ela sai de uma negação absoluta em Platão, vai sofrendo vários tensionamentos e chega, podemos dizer assim, numa positividade. Se a gente for ver as obras, as produções do século XX sobre o conceito de imaginação e compara com a ideia de imaginação até o século XVIII e XIX, a gente vai ver que a imaginação começa a ser uma questão central, importante, mesmo que poucas pessoas se dediquem aos estudos da imaginação. A verdade é que ela assume uma relevância no cenário dos estudos em psicologia, em educação. Se você pega, por exemplo, os estudos de Piaget, de Vygotsky, eles vão falar de formas absolutamente distintas da importância da criação, da atividade criadora, e Vygotsky vai ressaltar centralmente o problema da imaginação. Isso vai ser adensado ao longo do século XX, essa preocupação com a temática da imaginação, e a gente termina o século XX com as produções, né? Vou falar do âmbito nacional, de Bader, de Kátia, de Zanella, de Góes, de Pino, que vão colocar a imaginação na sua positividade. E Pino, por exemplo, vai sugerir que nós só somos humanos porque nós somos resultado de uma produção imaginária, né? Então, olha, é muito interessante a gente perceber esse deslocamento conceitual. E o que hoje eu queria conversar um pouco com vocês, né, nessa questão?
nesse deslocamento, nessa percepção um pouco mais histórica, né? É que quando Vygotsky trabalha a ideia de imaginação, né? E que é ele o autor que vai ser, vamos dizer assim, a raiz central de todos esses autores nacionais que eu acabei de citar, né? Entre outros, ele vai trabalhar com um conceito que não é possível a gente pensar a imaginação fora da realidade, né? Então, existe uma relação de interdependência entre a imaginação e o real. Inclusive, ele vai explicar lá, todos vocês conhecem, as 4 leis da relação entre a imaginação e a realidade. E eu acho que nós temos nos debruçado sobre essas leis de uma forma muito restrita ao campo psicológico, as questões mais relacionadas ao desenvolvimento. E hoje eu quero tentar propor um deslocamento dessa análise e ver o que vocês acham. É ainda uma questão que eu estou pensando e estudando. Quando Vygotsky discute a dimensão sociogenética da imaginação, ele está nos dizendo que tudo aquilo que a gente imagina, tudo aquilo que a gente é capaz de imaginar, mesmo as coisas mais inovadoras, a Vera acabou de ler textos lindíssimos, né? Mesmo as coisas mais, imaginativas, criadoras, né? Mais fantásticas, elas só existem porque, de alguma maneira, elas têm uma base real, mesmo que essa realidade esteja cristalizada naquela obra. Então, ele vai explicar, por exemplo, de originalidade a partir da ideia de cristalização, né? de recombinações, de reapresentações e reconfigurações do mundo imagético que historicamente vão se sobrepondo e produzem algo absolutamente novo e inaugural. Mesmo assim, mesmo essas esferas mais originais, mais imaginativas, elas nunca perdem a sua historicidade. Elas não estão fora da história, né? E foi aí que eu comecei a entender um problema que eu acho que nós temos que enfrentar no campo dos estudos da imaginação, na interface com a teoria social. Então, eu estou indo já para a minha terceira fase, já estou terminando a minha fala. Se é fato, né, que toda a imaginação tem uma base real, nós não temos como pensar em nenhum processo evolucionário, em nenhuma nova composição do novo homem, né, do que o Vygotsky vai chamar o novo homem, o homem que vai ter, o homem que é fruto da sociedade comunista, socialista, o homem que tem, inclusive, um funcionamento psicológico superior que nós não conseguimos pensar, porque ele está organizado em uma base econômica diferente da nossa. Então, ele tem percepções conceituais, sensíveis, que nós não temos como predizer, da mesma maneira que o homem medieval não tinha como predizer o homem moderno. Tá certo? Nós temos que entender que a imaginação também nos restringe a um campo, a um horizonte de visão. Ela está, de uma certa forma, limitada. Então, onde está essa pergunta que eu fiz? A nossa potência de agir, se nós estamos com o campo imaginativo, que é o campo utópico e revolucionário, fechado no horizonte de visão. Como romper? Essa é uma pergunta, essa é uma resposta que nós precisamos dar hoje, por exemplo, a estudar a apatia que nós estamos tendo diante das reformas que estão em voga no Congresso e na Câmara. No Congresso, na Câmara e no Senado. Né? Por exemplo, em Brasília, não é a situação, não é a realidade de São Paulo, mas em Brasília, por exemplo, a gente vive uma anestesia, parece que está todo mundo anestesiado. Nós só tivemos 200 mil pessoas na rua no dia da votação da reforma, porque a CUT e os movimentos sociais vieram todos para o Brasil, senão nós não teríamos. Né? Se nós pensarmos um pouco sobre a situação do Rio de Janeiro, com uma quantidade enorme de funcionários públicos sem receber, despertando todo o funcionalismo público em decadência, a gente precisa se questionar por que esses profissionais ainda estão indo trabalhar. Né? O que acontece? O que está acontecendo?
tendo nesse horizonte de atuação, né? E aí eu comecei a pensar numa discussão que eu acho que a gente precisa, que eu me coloco aqui no debate para a gente dialogar, que é na perspectiva de entender, né, o problema dos limites da imaginação como, na verdade, uma solução. E aí eu acho que a ideia do comum me parece uma grande alternativa para essa problemática, né? Porque é no comum que nós podemos ver a ruptura, uma possibilidade de ruptura desse horizonte social ainda limitado pelas nossas próprias condições objetivas de vida, mas porque ele abarca a ideia de encontro, né? Então, a potência está no encontro. Agora, veja, para a gente entender o conceito de encontro, aí a Bárbara vai balançar a cabeça agora. Não vai ter muito jeito, a gente vai ter que se deparar com o problema da experiência simbólica. E aí, o problema da palavra. E quando eu falo da palavra e do simbólico, eu estou falando da ideia de ressignificação da experiência que se dá por meio do encontro. E é o que eu venho tentando difundir com os alunos, que é a potência que está no encontro, na medida em que o encontro permite o trabalho da linguagem, o trabalho da palavra. E, portanto, uma reconceituação, né? Uma ressignificação dos conceitos. E aí, é muito apropriado a gente retomar, por exemplo, o conceito de Vygotsky, as ideias de Vygotsky sobre as relações entre conceitos cotidianos e conceitos científicos. Então, o encontro permite que níveis conceituais de compreensão da realidade sejam dissecados como numa cebola. O encontro permite isso. Se o encontro não tiver orientado para essa ressignificação, ele fica só no encontro. Então, para mim, a saída, né, a gente, para avançar na responsabilidade da psicologia, na linha de um diálogo com a teoria social, tendo como base teórica o materialismo histórico dialético, a gente está pensando exatamente em como esses encontros são potencializados, porque neles está ocorrendo um processo de ressignificação simbólica. E ressignificação simbólica é ressignificação de trajetórias de vida, né? Então, quando eu ouço o Gu falar, por exemplo, do que aconteceu no grupo focal lá nas escolas secundaristas, o que eu vejo é que naquele momento em que ele está fazendo aquele grupo focal com aqueles estudantes, ele está promovendo, como pesquisador, um encontro que promove uma ressignificação da palavra. E, ao promover uma ressignificação da palavra, promove uma ressignificação da própria experiência. Então, aí está a potência. A potência está na vida que vai sendo vivida, mas na vida que vai sendo pensada. E a vida que vai sendo pensada, ela vai sendo pensada na relação com o outro, né? Então, era isso. Foi isso que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é para a gente debater, não tem nada aqui fechado. Isso tudo é culpa do texto da Bárbara que ela mandou eu escrever junto com ela, que eu estou quase louca. Mas é isso. Obrigada. E fico aguardando aí os comentários de vocês. Valeu. Posso ir? Tá bom. Obrigada, Dani. Valeu. Tudo bem? Agora é o professor Alex. Isso. Estão me escutando? Bom dia a todos. Eu sou Alex e eu fiz doutorado aqui, mestrado e doutorado no programa de Psicologia Social. Mas o doutorado foi defendido em 1997. Portanto, eu estou velhinho já. Prazer, sempre volto aqui, nos últimos tempos, mais com a Bader, por conta da temática de psicologia da arte mesmo. O que eu vou apresentar hoje para vocês
Vocês estão me escutando, né? Porque eu não me escuto. Não tem importância. Obrigado. O que eu vou apresentar hoje para vocês é uma experiência mesmo, uma experiência na área da pesquisa em psicologia da arte. Exatamente isso, pesquisa. 12 anos de experiência na Universidade Mackenzie, com grupos de iniciação científica, com grupos de trabalhos de conclusão de curso, eventualmente algum mestrado, mas, na verdade, uma experiência que foi se constituindo ao longo desses anos, né? Eu vou me centrar, claro, a gente trabalha neste grupo de pesquisa com o texto Psicologia da Arte do Vygotsky, mas não só, né? Mas eu vou me centrar na leitura do Vygotsky aqui. E, especialmente, na questão metodológica. Eu vou tratar da questão metodológica, o que significa fazer pesquisa em psicologia da arte. Na nossa experiência, eu falo nossa porque não é só minha, tem outros colegas que participam do grupo. Então, na nossa experiência, para os alunos de psicologia, em especial, é muito difícil pensar em psicologia da arte como um campo da psicologia, embora a arte tenha sido um dos temas quando a psicologia surgiu no século XIX. O Wundt escreveu um livro sobre psicologia da arte. Isso foi sendo esquecido ao longo dos tempos, né? Foi virando uma disciplina menor, uma área menor. A dificuldade aumenta ainda, porque, além desse esquecimento, o que aconteceu é que se pensa a arte como submetida a teorias psicológicas. Isso é um grande drama, né? É muito comum entre os professores, eu, inclusive, não estou me colocando de fora, né? Assista o filme X e descubra o Édipo. O Édipo está lá. Tem que estar, né? Ou descubra a angústia heideggeriana. Está lá. Tem que estar, né? Me parece que é um equívoco do ponto de vista metodológico, né? Outra dificuldade é com relação à grande discussão que vem, desde sempre, pelo menos desde os gregos, entre a diferença entre forma e conteúdo, né? Isso até... Eu e a Bárbara temos discutido um pouquinho isso, né? Vira e mexe as pessoas ainda, as pessoas que eu falo, nós, pesquisadores mesmo, e professores, ainda fazem uma cisão entre forma e conteúdo, né? O que é muito estranho se alguém lê o livro Psicologia da Arte do Vygotsky. Porque, para o Vygotsky, é claro que forma é conteúdo. Mas não é conteúdo da realidade, é realidade transformada, daí transformada. Isso o Vygotsky não pega dele mesmo, viu, gente? Isso é a citação do Vygotsky, quando ele fala dessa relação entre forma e conteúdo, é quase que literal. É do Schiller, um romântico do século XVIII, na educação estética da humanidade. É cópia do Schiller. Cópia, entre aspas. Referência, né? É referência do Vygotsky. O Vygotsky ele tem referência do mundo inteiro, é um intelectual do início do século XX, né? Então, tem referência, né? Por isso que Psicologia da Arte não é um livro fácil. Ele vai discutir com psicanálise, com formalismo, com os poetas líricos, e aí vai, né? Com Nietzsche, né? O que menos aparece lá é Marx. Isso é provocação. Porque ele está pensando em outros termos, ele está pensando na especificidade do objeto estético. Essa é a grande questão dele. O que diferencia eu contar uma história sobre um crime e um escritor escrever sobre um crime? É que um é fenômeno estético, a história é contada. O outro não. Pode ser um artigo de jornal, pode ser assim por diante. Eu vou, então, seguir fazendo um relato de uma experiência, um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás, aqui para a PUC, para o programa da professora Ivone Avelino, da História, né, que pediu que a gente escrevesse, várias pessoas do Brasil inteiro, escrevessem artigos para esse livro que ela produziu, chamado História Cotidiana e Linguagens. Eu topei porque uma das descobertas que a gente fez no grupo de pesquisa em Psicologia da Arte é que, se a gente for seguir a rigor a proposta metodológica do Vygotsky, a gente necessariamente tem que conversar com historiadores, sobretudo com a área da análise literária, né? Se for estudar cinema, por favor, teoria do cinema, né? É uma proposta quase que indecorosa, ou seja, difícil de seguir. Eu vou fazer um exercício, então. Só uma lembrança antes de eu seguir na análise aqui que eu vou fazer. A gente tem sentido necessidade, eu e as outras pessoas que trabalham nesse grupo, de diferenciar para os alunos, mas também para nós mesmos, professores, o que é psicologia da arte, o que é educação artística,
ou estética e o que é arte-educação. Não são as mesmas coisas. A arte e educação, por exemplo, muitos autores já discutem se não dá para virar arte, educação e atividades lúdicas. A palavra arte é ampla o suficiente para não caber exatamente ali. Educação estética tem outro objetivo, que é a formação do comportamento estético, como chama o Vygotsky. E psicologia da arte é outra coisa. Psicologia da arte é a análise dos fenômenos artísticos. Eu vou tentar mostrar isso aqui para vocês. Vamos lá. Eu vou analisar um poema, na verdade, um poema musicado, na verdade, uma canção do Chico Buarque, uma canção do último CD dele, chamado Chico. É uma canção chamada Querido Diário, que eu vou deixar de lado letra e música, porque senão eu teria que pedir a ajuda de um músico, como a Letícia fez. Ela fez um trabalho na área de psicologia da arte com músicas do Gilberto Gil. A primeira coisa que a gente decidiu, um músico vai ensinar para a gente a ler. Acordes dissonantes, é isso que é psicologia da arte. Né? Eu vou só ficar na letra da canção. Né? A canção diz o seguinte, então. O título é Querido Diário. Hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho. Dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje a cidade acordou toda em contramão. Homens com raiva, buzinas, sirenes, estardalhaço. De volta a casa, na rua recolhi um cão, que de hora em hora me arranca um pedaço. Hoje pensei em ter religião. De alguma ovelha, talvez, fazer sacrifício. Por uma estátua ter adoração, amar uma mulher sem orifício. Hoje, afinal, conheci o amor, e era o amor uma obscura trama. Não bato nela nem com uma flor, mas se ela chora, desejo me inflama. Hoje o inimigo veio me espreitar, armou tocaia lá na curva do rio. Trouxe um porrete a mó de me quebrar, mas eu não quebro porque sou macio. Viu? Bom, eu vou ler por causa do tempo, senão se eu for comentando muito, eu vou me perder. Já que forma é conteúdo, vamos iniciar o trabalho de análise descrevendo alguns elementos do poema, assim como sua estrutura. Querido Diário é composto de 5 estrofes, cada uma delas formada por 4 versos. Trata-se, assim, de um poema constituído por quartetos ou quadras e de rimas. No poema, as rimas aparecem de forma alternada ou cruzada. Isto é, a rima entre o primeiro e o terceiro verso e o segundo e o quarto verso. Viram, gente? Por que a gente precisa do pessoal da literatura? Isso é psicologia da arte. Isso é fazer análise em psicologia da arte, da maneira como a gente lá na Mackenzie está entendendo. O ritmo da poesia é dado por sua métrica específica. No caso em questão, não há uma constância relativa à métrica. Com exceção da primeira estrofe, na qual o primeiro e o terceiro versos contêm 12 sílabas cada um, e o segundo e o quarto, 10, todas as outras estrofes são irregulares. É bem provável que o que chamamos aqui de irregularidades, do ponto de vista da métrica, ocorra porque se trata de um poema musicado, ou seja, que deve se adequar às dimensões da lira, isto é, da melodia e da harmonia. É o que caracteriza uma canção, uma forma curta de melodia, harmonia e versos. Tais aspectos formais identificados, além de cada palavra utilizada e a ordem de seu aparecimento ao longo dos versos e destes no decorrer de todo o poema, produzem sentidos. O sentido vem da estrutura do poema, alguns dos quais serão descritos a seguir. Eu vou fazer uma leitura, outras podem ser possíveis. No presente trabalho, o foco será o eu poético, ou a subjetividade artística que produz, na forma do poema, um modo de existir de uma experiência da intimidade. Faremos uma análise mais geral do poema para depois considerar suas partes. E, à guisa de conclusões, apresentar uma síntese que agrupe dialeticamente os elementos trabalhados. Vamos lá, então. Todas as 5 estrofes do poema começam com a palavra hoje. O tempo da ação aparece antes mesmo de ser identificado
seu sujeito. Um eu que relata todos os acontecimentos que ocorrem nesse hoje. A marcação tão clara do agora, da ação, tem, evidentemente, uma relação com o título do poema. Afinal, trata-se de um diário. O que pode não ser tão óbvio é que, por trás desse jeito quase prosaico de iniciar um verso, e cá para nós, esse estilo coloquial, prosaico, vem do modernismo brasileiro, com certeza, né? Por trás desse prosaísmo, há uma subjetividade que é capaz de descrever a si mesma em relação ao ritmo irregular, como o do poema, cotidiano do mundo. Tal descrição é emocional, querido diário, né? Na medida em que toma o diário como interlocutor, se estabelece como um diálogo. Assim, enquanto escreve, o eu se configura para ele mesmo e para nós, seus leitores. O sujeito, pois, se faz pela e na escrita. Claro que o diário é um artifício artístico utilizado por Chico Buarque, mas tal procedimento produz justamente o sentido da presença do eu lírico diante de si mesmo, um si mesmo que ganha a forma do outro com o qual conversa e se constrói, o diário. A escrita de si mesmo é uma maneira de se constituir na modernidade, e o diário pode ser visto como uma das formas de sua realização. É só lembrar Montaigne, os ensaios do Montaigne, que são todos ensaios sobre o si mesmo, né, a experiência da subjetividade, em pleno desenvolvimento da modernidade. A trama relatada pelo eu de Querido Diário o revela como uma espécie de personagem complexa, posto que sempre em busca de uma articulação entre sua vida pessoal e os outros que constituem suas relações. Há uma passagem por um mundo que se revela hostil, infernal. O viver sozinho, a cidade toda em contramão, a trama do amor, o cão que lhe tira um pedaço, o inimigo que veio espreitar. Mas esse mundo é, ao mesmo tempo, gentil. O carinho dos vizinhos, a possibilidade de uma religião, o amor-flor que inflama, a maciez que constitui sua própria defesa. Nessa dialética entre hostilidade e gentileza, o eu vive uma experiência de si mesmo. É um experimento no qual e pelo qual se debate no mundo. E resiste, de uma maneira, sobretudo, poética, pela maciez, como já vimos. O último verso do poema chega mesmo a juntar o eu lírico, o outro de si mesmo, que é o diário, e nós, seus leitores. Afinal, a quem remete sua última palavra, que é também uma interrogação. Viu? Ao diário, seu interlocutor no plano da verdade artística, a si mesmo, autor do Querido Diário, a nós, seus receptores, a natureza do procedimento artístico e do sentido teleológico deste aparece aqui de forma clara. Os três interlocutores se tornam possíveis na medida em que foram conjugados pela forma, os elementos e a estrutura do poema. Pode-se também analisar o poema do ponto de vista das rimas, que, como vimos, são alternadas. Isto é, ocorrem em função da posição do verso na estrofe. Assim, o primeiro verso mantém uma relação com o terceiro e o segundo com o quarto. E considerado também a partir das relações entre versos. Quais sentidos produzidos ou foram gerados por esses cruzamentos? Na primeira estrofe, nos defrontamos com o topar do eu com pessoas apresentadas como conhecidos meus. Antes de qualquer coisa, é preciso ser dito que o verbo topar pode significar um encontro involuntário, mas também um estar de acordo. No caso do poema, os dois significados parecem articulados pelo afeto dos outros, que estão cheios de carinho. O carinho faz do esbarrar casual um encontro, sobretudo porque denota uma preocupação com o eu que vive sozinho. Mas não é só. Os conhecidos meus querem iluminar a vida desse eu com a presença de Deus. Aqui é digno de nota que, enquanto o primeiro verso está no passado, hoje topei, os três restantes estão no presente. Me dão bom dia. Dizem para eu ter muita luz. Eles têm pena.
essa manipulação do tempo verbal que o Chico fez mais explicitamente no João e Maria. Agora eu era herói. Né? Agora eu era herói. Essa coisa da temporalidade, da memória, né? Quer dizer, a presença do passado no presente, né? Então, agora eu era herói. É bem bonito. Aqui ele repete um pouquinho, mas lá é mais claro, né? Então, a mudança do tempo verbal do passado para o presente pode indicar um eco de afeto, carinho no eu, isto é, uma presentificação do passado. Na segunda estrofe, vê-se o eu perambulando pela cidade que acordou toda em contramão, isto é, em meio a homens com raiva, buzinas, sirenes e estardalhaço. Ainda assim, esse eu recolhe um cão que, por sua vez, de quando em quando, lhe arranca um pedaço. Estamos no meio urbano, um meio, como se sabe, feito de contramãos. Por isso o eu vive um dia de cão. Aqui a rima se faz grávida de sentidos, contramão e cão. E o pedaço que o cão lhe arranca pode ser lido como um estardalhaço. O eu da experiência no poema é também o eu da contingência da vida. Não se trata, pois, de um sujeito afirmado por suas pretensões e confirmado pelos resultados que obtém ao pô-las em prática, mas uma espécie de Carlitos ou de Charlie Chaplin que, no vagabundear entre si e os outros, se apresenta humano demais, seja por conta de suas conquistas, seja em função dos seus fracassos. A análise da terceira estrofe reforça o que foi dito. Com efeito, o tema da religião volta à baila. É possível, nas rimas cruzadas, articular religião com adoração, assim como sacrifício com orifício. De fato, o ato religioso é um religar a alguma espécie de transcendência e implica uma ação de adorar, de amar de forma transbordante, pela via do culto, inclusive, uma ou mais entidades divinas. A quarta estrofe nos introduz a questão do amor. Este surge como sentimento que pode ser conhecido, embora isso possa demorar em acontecer. Hoje, afinal, conheci o amor. Mas há um paradoxo nesse saber. O amor que rima com flor é uma obscura trama. Trata-se, então, de um sentimento que tem o status de intriga, de enredamento, como se fosse por fios tecido de tal maneira que nunca se expõe claramente. Por isso, o amor é obscuro. E só se faz conhecer como tal, como obscuro. Mais uma vez, o eu lírico tem que se conformar. O amor, também ele, se nos revela o mundo misterioso no qual vivemos. A quinta estrofe recoloca a questão da subjetividade inserida em um meio hostil. De fato, aí aparece o inimigo que veio espreitar para quebrar o eu lírico. Mas, como já visto, na curva do rio, esse sujeito se salva porque é macio. Etimologicamente falando, a palavra macio deriva do árabe, significando liso e plano. Na língua portuguesa, significa suave ao trato, sem aspereza, brando e, como no árabe, liso. Em termos metafóricos, o último significado, liso, da palavra macio, remete a uma pessoa que não se deixa pegar facilmente, que não se permite quebrar por nenhum porrete. Enfim, a análise que fizemos, eu já vou encaminhar para o fim, a análise que fizemos partiu do pressuposto de que arte é forma. Assim, percorremos, na medida do nosso foco, os procedimentos artísticos engendrados por Chico Buarque para a construção de Querido Diário. Vimos que o conteúdo do poema, engastado em sua composição, nos levou aos seus possíveis impactos do ponto de vista psicológico. Como afirma Vygotsky, a arte é uma técnica social dos sentimentos. É uma construção que tem como fim a produção da reação estética. Nesse sentido, a experiência estética é um diálogo, e a reação que produz na imaginação humana é de natureza emocional. Vimos que emoções contraditórias perpassam a escrita buarquiana. São elas que alteram nossas percepções, convidando-nos para uma viagem rumo a outras formas de entender sensivelmente o mundo e a nós mesmos. Estranhar-se, nesse sentido, é ampliar nossas formas de sentir o mundo, torná-lo mais complexo e, talvez,
mais habitável. Essa é a característica básica da reação estética. A análise da linguagem poética que empreendemos se nos colocou frente a uma condição humana, a da experiência da intimidade, chamada de moderna, assim como de suas contradições. Vimos que a escrita de si aparece no poema articulada artisticamente a escrita de um diário. O autor nos enreda na escrita de um si mesmo e no plano da imaginação estamos, de repente, nos defrontando com intimidades de um eu lírico. Assim, o que seria algo absolutamente pessoal e fechado em si mesmo, alguns diários, quando existiam, eram de fato fechados com cadeados. Passa pela via da expressão artística a ser delicadamente colocado à disposição de todos. Lemos intimidades sob forma de poesia e acabamos por encontrar um eu que é acolhido por e acolhe afetivamente pessoas conhecidas, que nasce e entre as ruas da cidade é capaz de generosidade e de ser salvo de agressão, que está grávido de dúvidas com relação à religião e ávido de amor, ainda ou talvez porque este é uma trama, e que do inimigo se safa pela mais maciez. A condição moderna desse eu não lhe retira o caráter universal. Dialeticamente falando, Chico Buarque traça uma subjetividade que, historicamente localizada pelo trabalho de análise, representa também um modo humano de responder às questões gerais da existência e dos sentidos da vida. Questões sempre recolocadas em função da história humana e de suas rupturas. Isso é uma grande discussão na área de análise literária, na área de arte em geral, na estética, né? Qual é a relação entre uma obra produzida num tempo historicamente localizado e a universalidade dela, né? Porque o Marx se pergunta isso em vários momentos, né? Por que continuamos montando as tragédias gregas hoje, né, em pleno... Né? O que leva alguns trabalhos artísticos a sobreviverem? A não ficarem só como documentos de uma época, né? Essa questão do universal e do particular. Acho que o Chico Buarque consegue resolver isso. Um livro que é clássico, para quem quer estudar psicologia e arte, é o livro do Dante Moreira Leite, que se chama Psicologia e Literatura. É um livro absolutamente fundamental, genial. O primeiro capítulo é impressionantemente... eu diria, viu, Bada, que ele reproduz as teses do Vygotsky sem conhecê-lo. Sem conhecê-lo, né? É impressionante. E nesse texto do Leite, chama Psicologia e Literatura, é o que eu vou citar aqui, ele diz, tratando essa questão entre o universal e o singular, né? Aspas, se a arte se reduzisse aos seus aspectos sociais, teria apenas o sentido de luta no momento de seu aparecimento, ou de documentário depois da superação das condições em que nasceu. Se continua viva como obra de arte, isso se deve, entre outras coisas, ao fato de exprimir, além das condições sociais em que apareceu, uma condição humana válida em situações muito diversas. Não é? Ou, agora para acabar mesmo, né? Eu vou citar o Caetano Veloso. O Caetano Veloso fez um poema que ele falava num show lá dos anos 90, nunca musicou, ele falava mesmo, chamada Americanos. É uma síntese melhor do que a do Dante. Eu vou mostrar o finalzinho do poema. Americanos não são americanos. São velhos homens humanos, chegando, passando, atravessando. Então está o universal aí. Verso seguinte, são tipicamente americanos. Americanos sentem que algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando. Nós temos poetas lindos na música, né? Obrigado, gente, pela atenção.